Aqui mais uma vez o professor Marco Túlio para tratar do tema de fundamentos de vibrações mecânicas. Hoje trataremos com a introdução à mecânica analítica, equações de Lagrange. Então vamos lá. Bom, as equações de Lagrange são parte, né, de uma área chamada mecânica analítica, né? E essa mecânica analítica, o pai dela é o Joseph Louis Lagrange, né, um italiano aí que criou toda essa formulação inicial que permite tratar o equacionamento de sistemas, né, a determinação de equações do movimento através de energia, ao invés de forças, né, como a gente viu até então com a mecânica newtoniana. Então, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Tem, como tudo, né? Tem vantagens e desvantagens, mas é uma ferramenta alternativa que vale a pena a gente investir, certo? Então vamos definir os termos dessa equação de Lagrange, primeiramente apresentando, né? A equação de Lagrange, ela tem essa cara, certo? Então vamos aos termos, né? O T, a nossa convenção é que ele seja a energia cinética, tá? E essa energia cinética ela pode ser dividida em duas classes, né? Translação e de rotação. Bom, o V é a energia potencial total do sistema. E a energia potencial também ela apresenta aqui no caso três modalidades, né? Uma é mais, para nós não é tão usual, mas ela existe, que é a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e energia potencial elétrica também, mas é menos corriqueira para nós. D é a função de dissipação de Rayleigh, que ela tem a ver com o amortecimento do sistema, que da mesma forma pode ser tratada com translação e rotação. O Q maiúsculo a gente chama de força generalizada. Lembrando que essa força generalizada ela pode ser uma força propriamente dita ou um momento. Vai depender da situação. O Q é a nossa coordenada generalizada propriamente dita, que pode ser uma coordenada de translação ou coordenada de rotação. O J é o índice que tem a ver com o grau de liberdade correspondente. Se o sistema tem um grau de liberdade, a gente vai ter só uma equação. Se tiver 3 graus de liberdade, vai ter 3 equações dessas para a gente montar. Bom, a vantagem, né? Quando a gente tem um sistema muito complexo, com muitos elementos, se a gente for usar a mecânica newtoniana, para a gente colocar as forças, fazer o diagrama de corpo livre, se torna uma coisa muito complexa, porque é muito vetor para decompor, muito vetor para ver a interação, então não fica tão usual, não tão prático, né? Então a gente lança a mão da mecânica analítica. Não que não seja possível fazer por mecânica newtoniana, só é mais difícil para esses casos. E a desvantagem, como ela não trata de forças, ela não vai te entregar as forças vinculares. São as reações de apoio, reação em Mancao, reação em articulação, em juntas, certo? Então, essa é uma desvantagem, mas essa desvantagem ela pode ser contornada. De que forma? A gente escreve a equação do movimento, aí pega o ponto de interesse do sistema, monta um DCL rapidinho ali para poder determinar os esforços. Qual que é a importância de determinar esses esforços? Imagina um braço de robô. Eu tenho que saber especificar, dimensionar um Mancao, um pivô. Eu preciso saber dos esforços atuantes. Então, em algum momento, eu tenho que determinar esses esforços. Não tem como escapar. Bom, então vamos às definições das energias. Muitas a gente já conhece, que vem lá da física básica, mas a gente vai passar rapidamente aqui. Energia cinética é energia que tem a ver com os corpos em movimento, né? Para translação, ela é definida como meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Para rotação é a mesma coisa, só que com grandezas que tem a ver com rotação, com a variável, uma coordenada de ângulo e o momento de inércia de massa. Sempre em relação ao ponto de giro, sempre. Bom, a energia potencial elástica ela é vinculada à deformação dos corpos e pode ser armazenada. Definida como sendo meio, né, da deformação da mola ao quadrado. Eu não gosto de ficar sugerindo a memorização de x ao quadrado,
que às vezes é x, às vezes é y, e eu prefiro que memorize como sendo a deformação ao quadrado. Aqui eu coloquei um gzinho por engano, mas aqui é um e de elástico. Me enganei na hora de montar o slide, mas a gente contorna sem problema aqui. E para rotação é análogo, né? Só que aqui eu tenho uma rigidez torsional e um ângulo ao quadrado. Lembrar que na hora de lançar esses ângulos aqui tem que lançar em radiano, no SI. E interessante que a energia potencial elástica não depende de referencial. A energia potencial elástica não quer saber se você esticou a mola de X ou comprimiu a mola de X. É indiferente para ela. Bom, função de dissipação de Rayleigh tem a ver com amortecimento, como já foi dito. Ela é vinculada à dissipação. Ela é definida como sendo o meio da constante, do produto da constante de amortecimento, vezes a velocidade ao quadrado para translação, e meio do coeficiente de amortecimento torsional, velocidade angular ao quadrado. A energia potencial gravitacional ela é vinculada à atração do campo gravitacional e é dependente do desnível e relativa sempre a um nível de referência que você impõe, você configura. Né? E a sugestão que eu dou é que sempre você pegue o corpo ou CG desse corpo e trace o nível de referência lá. Isso é uma sugestão, você pode pôr em qualquer lugar, mas se você fizer isso, eu acho que facilita. Então vamos aos casos. Né? Se a única possibilidade é que aquele corpo ou CG daquele corpo só ganha altura, o sinal vai ser positivo. Olha lá, você tem um pêndulo simples, eu tracei o nível de referência bem na posição de equilíbrio, então ele só fica acima desse ponto de referência, no máximo se zera no NR. Então o sinal é positivo. Do outro lado, se a única possibilidade é perder a altura, o sinal vai ser negativo. Então, a energia potencial gravitacional depende ela tem sinal, em função do nível de referência e do que estiver ocorrendo, do movimento daquele corpo em relação àquele nível de referência. Aqui é negativo, porque ele só perde a altura em relação ao NR. Bom, se a gente imaginar um sisteminha aqui, ó, são dois na verdade. Ó. Aqui eu tenho um sistema em rotação, que é como se fosse uma barra, uma haste sem massa e um CG. E aqui como se fosse um bloquinho transladando. Então percebam que a cota que ele desloca para cima é a cota que desloca para baixo. Então se isso acontece, se você integrar isso no tempo, né, tem uma translação e rotação, se você integra isso no tempo vai dar zero. Porque menos, sei lá, 1 joule, mais 1 joule, menos 1 joule, mais 1 joule. Você soma isso aí no tempo, integra isso aí no tempo, dá zero. Então coloca essa observação. Se a linha que une o ponto de giro com o CG do sistema está na horizontal, já na posição de projeto, ela você nem considera. Mas tem que saber por que você não considera, não é só não considerar de forma memorizada. Bom, os tipos de equilíbrio, rapidamente. Eu tenho um equilíbrio aqui numa calha invertida. Isso aqui é só para representar de forma bem simples, mas pode ser um pêndulo, pode ser uma barra pivotada. Se a posição de projeto está na vertical, como está configurado aí, mostrado, ele é um sistema tá, com estabilidade. No segundo caso aqui, o que é essa estabilidade no primeiro caso? Se você soltar a bolinha aqui, ou se não um pêndulo, de qualquer posição, se você largar e não tiver nenhuma força externa atuando, ele vai voltar para essa posição naturalmente. Se a posição de equilíbrio, ou se não a posição de projeto do seu sistema está inclinado de um certo ângulo, e se você soltar aqui, ele vai voltar para a posição de equilíbrio aqui embaixo. Ele não vai voltar para essa posição de equilíbrio aqui. Mas, eventualmente, seu projeto vai precisar que ele volte para cá. Mas, obviamente, para que ele fique mantido aí, tem que ter alguma força atuando para que isso aconteça. Então, tem uma instabilidade por conta disso aí. É uma calha invertida. A posição também está na vertical, mas se você soltar essa bolinha aqui, ou pêndulo que seja, ela vai cair para um lado ou para o outro. E não vai voltar. Se não tiver nenhuma atuação externa, não vai voltar para essa posição. Instável. E, por fim, a calha invertida com uma posição de projeto inclinada. Se você quiser manter isso aí, como se uma posição de projeto, vai ter que ter uma força que promova essa condição. Instável também. Então está escrito aí aquilo que eu já falei. Se tiver que ter alguma força para manter uma determinada posição, tem instabilidade. Bom, então tratando aqui, energia potencial gravitacional, pêndulo simples,
né? Um GIF animado aí, até mostra aqui, né? Só é positivo, né? Porque ele só está acima do NR. Equilíbrio estável. Aqui eu tenho uma foto dessa movimentação, poderia ter sido para o outro lado, colocando todos os parâmetros geométricos e de onde eu passei o nível de referência, como é que tem que ser posto, né? O H, que é o H que vai compor a formulação aqui, e a coordenada angular. Então, como é que a gente tira essa altura aqui que a gente precisa para calcular a energia potencial? É simples, é geometria simples, né? Eu vou passar rapidamente aqui, quem quiser mais detalhe volta no vídeo, que não vai ter dificuldade de entender não, tá bem passo a passo. Então a formulação cheia, né? Por que eu chamo de cheia? Porque é um ângulo grande qualquer. Mas se você quiser linearizar, a gente lança mão de algumas hipóteses aqui, né? Se o θ for menor ou igual a 5, a gente pode linearizar, né? Então o cosseno de θ vai ser aproximadamente 1 menos meio de θ ao quadrado. Ó, interessante. Para um ângulo muito pequeno, o cosseno de θ é aproximadamente 1. Aproximadamente 1. Mas no caso do método da energia, de mecânica analítica, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui para efeito de cálculo. Vocês vão entender por que na hora de resolver exercício. Então a gente aproxima, isso aqui nada mais é que os dois primeiros termos da expansão em série de Taylor da função cosseno. O seno continua sendo aproximadamente o seno para ângulos pequenos. Tá? Então para eu linearizar, ó, tá aqui, ó, só para o método de energia, viu gente? O método de Newton lá, o cosseno de ângulo pequeno é aproximadamente 1. Mas voltando. Então a gente substitui essa condição aqui nessa formulação. A gente chega à conclusão que a formulação cheia é essa e a formulação linearizada é essa de baixo aqui, por sinal positivo. Para o pêndulo invertido, tudo aqui é raciocínio análogo agora, né? Todas as condições, parâmetros geométricos, condição da cota do NR, o H, o sinal negativo. A formulação é exatamente a mesma. A única coisa que vai alterar é que o sinal é negativo, por conta da posição do sistema em relação ao NR. Linearizando é a mesma coisa, perceba que a única diferença, a única mesmo, é o sinal. Tá? Bom, a energia potencial gravitacional agora para aquela posição inclinada, posição de projeto inclinada. Ela é instável. Né? A gente não vai entrar no mérito de qual força que vai manter o corpo nessa posição beta. Não vai entrar agora. Nos exercícios a gente vai ver. Então perceba aqui, se a gente fizer a conta tudo direitinho, tá aqui a foto, essa quantidade que o corpo sobe não é a mesma quantidade que o corpo desce. Ou seja, eu vou sempre ter um saldo de energia. Então a gente não pode falar, para aquele caso da barra na horizontal, a mesma quantidade que sobe é a mesma que desce. Ali se anula, ali é zero mesmo. Se integrar aqui, se integrar não dá zero não. Tá? A gente vai ver, fazendo conta, a gente comprova isso. Né? Fica parecendo que não, né? Subiu tanto, desceu tanto, mas não. É diferente. Então a formulação, né, perceber fazer as expansões corretamente, de acordo com as identidades trigonométricas cabíveis aqui, a gente expande e chega na formulação cheia, né, para um ângulo grande, θ grande, que a energia potencial vale essa quantidade aqui. Mas a gente vai linearizar, usando assumindo essas hipóteses aqui, a formulação ela fica mais enxuta. Então a gente passa dessa cinza para essa formulação verde, sinal positivo. Né? Aqui é a mesma situação, a única diferença é que a foto está do lado de baixo do beta lá. Mas é o mesmo sistema. É análogo, só vai mudar aqui, é B menos θ, que é B mais θ, tomem mais cuidado. Vocês voltem com calma aí o vídeo e pausem, caso necessitem. Então a gente vai evoluindo aqui no desenvolvimento. A formulação cinza é a formulação cheia, linearizando, a formulação fica mais enxuta, passa da cinza para verde aqui. Então as verdes aqui são as já linearizadas, certo? Que a grande maioria dos nossos casos, assim, em graduação principalmente, a gente não trata a parte não linear, mas é bom saber, já deixa armado aí. A energia potencial para o pêndulo invertido é a mesma coisa, assim, só que você inverteu, então a foto fica com essa cara, mas é análogo, gente, é análogo. Eu não vou me estender muito aqui não, porque já como vai estar passo a passo, vocês consultam depois com calma. A formulação cheia para ângulos grandes, θ grande, já que o beta é fixo, linearizando, a gente chega aqui na configuração dessa formulação verde. Analogamente, para a foto do lado oposto, expando, desenvolvo, da formulação cinza cheia para ângulos grandes, para ângulos pequenos, a formulação verde, negativo. Tá?
Então, a gente tem que saber tudo isso para a gente fazer os exercícios com calma. Porque eu decidi fazer essa explanação porque, pela minha experiência, é fonte de dúvida corriqueira isso aí, né? Às vezes o aluno erra porque esses detalhezinhos fogem, né? Então já está claro aí, já antecipa bem as situações, de forma que lá na frente é aplicar, tá? Bom, pessoal, fico por aqui. Espero tê-lo ajudado, espero ter sido útil. Quem gostou, compartilhe com os amigos aí e vamos ajudar a divulgar a mecânica aplicada aí, tá certo? Até mais.